Em nome de Jesus Cristo, o Verbo que se tornou carne. Amém. Quem de vocês já teve uma experiência com Deus? Experiência com Deus. É uma expressão que é comum a gente ouvir hoje em dia. Em cima disso, eu preciso fazer outra pergunta: o que é ter uma experiência com Deus? Se nós sairmos por aí perguntando para as pessoas, nós encontraremos as mais variadas respostas. Para muitos, experiência com Deus pode ser uma cura ou um grande livramento. Para alguns, experiência com Deus pode ser a resposta respondida a uma oração. Para outros, experiência com Deus pode ser uma iluminação diante de uma tomada de decisão. Muitos também, hoje em dia, relacionam a experiência com Deus com sonhos ou revelações especiais. Mas o que talvez hoje em dia seja o mais comum de levar as pessoas a afirmarem que tiveram uma experiência com Deus, talvez sejam ambientes artificiais que mexem com o emocional, o sentimento das pessoas. Todos nós sabemos que as igrejas de parede preta, elas estão ganhando cada vez mais popularidade. E essas igrejas, de fato, organizam verdadeiros espetáculos. O louvor costuma ser impecável, muito bem conduzido, muito bem ensaiado, com toda uma desenvoltura daqueles que executam o louvor. Show de luzes que, juntamente com todo aquele louvor muito bem ensaiado, cria um ambiente que mexe com os sentimentos. Pregadores que em seus discursos usam frases de efeito, frases motivacionais e de vez em quando até usam os textos bíblicos. Contudo, muitas vezes tudo isso não passa de um entretenimento. E essas igrejas têm atraído multidões, especialmente o público mais jovem. E muita gente sai de lá falando de boca cheia: eu tive uma experiência com Deus. Será que experiência com Deus se resume a isso? Ou melhor, será que dá para chamar isso de experiência com Deus? Todo um ambiente artificial, sons e luzes que mexem com os sentimentos, desenvolturas e discursos motivacionais que fazem muitas pessoas até mesmo chorarem de emoção. Dá para chamar isso de experiência com Deus? Ou não seria apenas uma experiência emocional diante de todo aquele ambiente que é criado? Eu nunca fui em nenhuma dessas igrejas, por isso eu posso até ser suspeito para falar sobre isso. Mas eu já conversei com várias pessoas que foram visitar essas igrejas, inclusive com luteranos. E o relato delas é mais ou menos isso que eu descrevi para vocês. Foram isso que elas me passaram. De que os louvores são verdadeiros espetáculos. As canções são lindas e tocam o coração. Mas essas mesmas pessoas me disseram que quando chega a hora da pregação, do anúncio da palavra, aí a coisa começa a desandar. Até aqueles que têm um conhecimento básico das doutrinas da igreja cristã irão perceber que há sérias distorções em alguns momentos. Frases de efeito, discursos motivacionais são o que se destacam. Enquanto a palavra de Deus ela é usada por mera conveniência, para fundamentar uma ou outra frase motivacional. E na maioria das vezes, textos bíblicos que são usados totalmente fora do seu contexto, do seu verdadeiro sentido. Ou seja, a gente não pode generalizar, mas muitas vezes vai ser difícil a gente encontrar pregadores fiéis da palavra nesses lugares. Muitas vezes o que existe lá são coachings motivacionais, que se denominam pastores. E mesmo assim, muitas pessoas ainda acreditam que é lá que acontece a tal experiência com Deus. O que, afinal, é uma experiência com Deus? Falar em experiência com Deus é algo bastante subjetivo. Esse é o primeiro ponto.
O que pode ser uma experiência, uma grande experiência com Deus para uma pessoa, talvez seja um mero acaso, uma mera coincidência para outra pessoa. Experiência com Deus é algo muito mais individual do que coletivo. Pode ser um livramento, uma cura, uma oração atendida, uma iluminação diante de uma tomada de decisão, um sonho, quem sabe? Enfim, isso vai ser entre Deus e aquela pessoa. Isso está relacionado à fé que a pessoa tem. Por isso, quando alguém diz que teve uma experiência com Deus, em primeiro lugar a gente precisa sim respeitar. Precisamos respeitar. Mas também ninguém deve se orgulhar ou se vangloriar a partir de uma suposta experiência com Deus, como se isso a tornasse superior aos que não tiveram determinada experiência. Isso é muito individual de cada um. Se por um lado experiências com Deus podem levar pessoas a se sentirem orgulhosas, por outro lado, experiências reais, verdadeiras e pessoais com Deus, elas podem gerar lindos testemunhos, como por exemplo, só um exemplo, quando volta e meia a gente se depara com situações, uma pessoa que foi diagnosticada com uma doença muito grave, e tudo indica que o pior talvez esteja para acontecer, e de repente, do nada, o diagnóstico muda, do dia para a noite ela se vê curada. Para essa pessoa, talvez isso seja a experiência com Deus, e ela vai testemunhar a fé dela dizendo: Deus me curou, Deus agiu em minha vida. Devemos respeitar isso. Pode ser um milagre, Deus continua tendo poder. Mas outras pessoas talvez digam: não, foi a ciência, foi a medicina, foi um acaso. Nós devemos respeitar. E muitas vezes essas situações de fato produzem lindos testemunhos. Experiência com Deus é, como eu já disse, é algo muito individual e subjetivo. O que talvez seja experiência com Deus para mim, talvez não seja para vocês. Mas hoje, nesse culto de Natal, eu quero falar com vocês sobre uma real experiência com Deus. Porque tudo o que eu já falei com vocês é tudo muito subjetivo. Pode ser para um e pode não ser para outro. Mas eu quero falar para vocês de uma experiência real, concreta e verdadeira com Deus. Que de fato eu afirmo a vocês, que se vocês fizerem isso, vocês de fato terão uma experiência com Deus. E podem acreditar, não é nada tão difícil. Mas afinal, o que é então? O que é que eu preciso fazer para ter essa experiência com Deus? Ler a Bíblia. Vocês querem ter uma experiência com Deus? Leiam a Bíblia. Estudem a palavra de Deus. Dediquem tempo do dia a dia de vocês para estudar as sagradas letras que podem tornar vocês sábios para a salvação em Cristo Jesus. Sim, quando nós lemos a palavra de Deus, nós sim estamos diante de uma experiência real, concreta e verdadeira com Deus. Infelizmente, muitas pessoas talvez fiquem desapontadas ao ouvirem essas palavras. Mas pastor, eu achei que fosse algo miraculoso, algo grande, algo extraordinário, mas ler a Bíblia? O que tem de tão especial nisso? Será que eu posso ter uma experiência com Deus apenas lendo a Bíblia? Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas preferem ir em busca de espetáculos que mexem com o sentimental, achando que isso é ter a tal experiência com Deus, quando muitas vezes são analfabetos bíblicos e não conhecem o mínimo das palavras sagradas que podem nos tornar sábios para a salvação. Não leem a Bíblia, não estudam a palavra de Deus e, consequentemente, serão presas fáceis para os coachings motivacionais que se denominam pastores. Mas por que afinal é tão importante estudar, ler e estudar a palavra de Deus? Porque, como nós lemos hoje no texto do Evangelho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito
do Pai. Quem é esse verbo que se fez carne, que habitou entre nós? Este verbo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra verbo que está em nossas Bíblias, ela vem da tradução da palavra grega logos. E logos significa palavra ou discurso. Por isso nós podemos dizer que Jesus Cristo é a palavra ou o discurso de Deus que se encarnou, que se fez um ser humano, que viveu entre nós aqui neste mundo em que nós também vivemos. E isso é incrível, isso é fantástico, isso é um verdadeiro milagre. Se fala tanto no milagre de Natal. Esse é o grande milagre de Natal. A palavra de Deus se tornou humana. E mais adiante, João ele diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Ou seja, João diz que tudo aquilo que nós sabemos a respeito de Deus, se nós sabemos que existe um Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, Ele ainda fará por cada um de nós, isso se deve a Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, ninguém conheceria a Deus. Até por isso, o próprio Jesus diz, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Somente através de Jesus Cristo alguém pode, o ser humano pode conhecer quem é Deus, o que Ele fez, faz e ainda fará por cada um de nós. O relato natalino do Evangelho de João é de fato diferente dos 3 outros evangelhos. Nós não temos anjos, não tem Maria e José, não tem uma criança na manjedoura, não tem estrebaria, não há pastores nem magos. João ele nos apresenta um relato diferente. Ele nos apresenta Jesus Cristo como a revelação definitiva de Deus ao mundo. E não apenas isso, mas ele também relaciona Jesus Cristo ativamente com a criação do mundo e todas as coisas que existem. Como João diz no versículo 3 do capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava lá. Jesus é Deus, nós confessamos isso no credo niceno hoje, da mesma substância de Deus. Jesus é eterno igual ao Pai, onisciente, todo-poderoso, ele tem os mesmos atributos de Deus. E ele estava sim presente lá, juntamente com o Espírito Santo, quando todas as coisas foram criadas. Ele esteve presente na criação e ele também teve uma participação muito importante ao longo de todo o Antigo Testamento nas promessas e nos feitos de Deus para com o seu povo. Por exemplo, quem já leu textos do Antigo Testamento, prestem atenção. Tem vários momentos onde a Bíblia fala em anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor sempre está a serviço de Deus em benefício para beneficiar o seu povo. E vocês podem notar que é anjo com letra maiúscula, Senhor com letra maiúscula. E a maioria dos comentaristas bíblicos concorda que toda vez que aparece a expressão anjo do Senhor, é o próprio Jesus Cristo já presente no Antigo Testamento. Não ainda de maneira encarnada, de carne e osso, mas o Cristo pré-encarnado, como um ser angelical, como um ser espiritual, até que finalmente na plenitude do tempo ele se encarnou. E se é verdade que ele teve participação ativa na criação e já atuava no Antigo Testamento, muito mais verdade é o seu protagonismo na obra da redenção. E essa era a real missão de Jesus, resgatar a humanidade da escravidão dos pecados, trazer novamente aos seres humanos a luz da salvação eterna. Viver esse resgate, viver essa salvação em Cristo nos é oferecida. Em Cristo tudo isso nos é oferecido. E isso é de fato ter uma real e verdadeira experiência com Deus. E essa experiência com Deus não tem muito a ver com emocionalismos e sentimentalismos, mas é o que? É uma ação concreta, uma ação objetiva de Deus em favor de toda a humanidade. E o próprio Jesus Cristo fala isso em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
não se trata tanto de emocionalismos ou de sentimentalismos, mas se trata de crer no Verbo encarnado, se trata de ter fé. E existe uma grande diferença entre sentir emoções e crer. Crer é um presente, é um dom de Deus. Sentimentalismos podem surgir por fatos que acontecem no nosso dia a dia. Situações, que podem ser preparadas para que nós nos emocionemos. Fé não. Fé é um dom, é um presente de Deus. Ter uma experiência com Deus não é ter o ego massageado. Não é ser exaltado, não é ser o centro das atenções, mas é, em primeiro lugar, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos vícios, a nossa indignidade, a nossa insuficiência, a nossa negligência, muitas vezes, para com a palavra de Deus. É o Espírito Santo que, mediante a lei de Deus, nos conduz no primeiro e mais importante passo, que é o arrependimento dos nossos pecados. E a partir desse primeiro passo, ele nos conduz para o passo seguinte, que é a mensagem do Evangelho, a boa notícia de que nós devemos tirar o foco de nós mesmos, mas olhar para Cristo e sua obra em nosso favor. O Verbo que se fez carne, aquele que veio para o mundo para ser perfeito em meu lugar, em lugar de cada um de vocês, e que ao mesmo tempo sofreu o castigo que nós deveríamos ter sofrido. E todos aqueles, diz João, que recebem este Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal de suas vidas, a estes lhes é concedido o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a verdadeira, a real e a concreta experiência com Deus. Uma experiência que pode ser vivenciada somente através de um contato sério, reverente, constante e contínuo com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Também através da participação regular aos cultos em igrejas que anunciem fielmente a Palavra de Deus e que administrem com seriedade e da maneira concreta os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Isso é a verdadeira e real experiência com Deus. E diante disso, nós também podemos concluir que as pessoas que afirmam ter uma experiência com Deus, mas negligenciam o contato sério e reverente com a Palavra de Deus, eles estão apenas fantasiando uma experiência com Deus. Porque sem a verdadeira experiência com Deus através das Escrituras, todas as demais experiências não passarão de ilusão. Experiências com Deus existem? Sim, elas existem. Mas tudo começa pela experiência principal, com a palavra. Porque é esse contato com a palavra que vai criar em nós a fé, que vai nos moldar, que vai nos aperfeiçoar nesta fé em Jesus Cristo. É esse contato constante com a palavra que vai criar intimidade com Deus. E tudo isso é ação do Espírito Santo por meio desta palavra. E quem está firmado nessa palavra, sim, pode ter experiências com Deus. Conforme já foi mencionado, talvez através de orações atendidas, curas, livramentos, iluminações, quem sabe, talvez até um sonho. Novamente, isso é bastante subjetivo, como nós também já vimos. Isso é da fé, da intimidade pessoal de cada um com Deus. Mas sem isso aqui, tudo não passa de uma grande fantasia. Queridos irmãos e irmãs, o Verbo se fez carne. Ele se fez um ser humano. Ele viveu entre nós. Ele foi um de nós. O Filho de Deus viveu neste mundo em que nós vivemos. Ele pisou no chão do planeta Terra em que nós também pisamos. Ele sentiu e vivenciou o que nós sentimos e vivenciamos. Alegrias e tristezas, sossego e preocupações, satisfação e dores, bem-estar e sofrimento, e muito sofrimento. Ele tornou-se e continua sendo como cada um de nós. Sim, mesmo lá, ao lado do Pai, Ele é Deus, mas Ele é carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, sangue do nosso sangue, com uma grande diferença. Por Ele ser Deus, Ele é santo e sem pecado. E é justamente por isso que a sua obra em nosso favor
ela de fato teve valor. Ela de fato pode ser aplicada para nós. A sua vida perfeita, o seu sofrimento voluntário, eles foram suficientes para nos reconciliar com Deus. Graças a Jesus Cristo, nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos o quanto Ele nos ama, a ponto de entregar a vida do seu único Filho para a nossa salvação. Louvamos a Deus pelo privilégio de celebrar mais um Natal. Além da história do amor de Deus por toda a humanidade, no Natal nós celebramos o Cristo que veio lá no passado, depois de tantas promessas, e cumpriu a sua missão redentora. No Natal nós celebramos o Cristo que continua vindo a nós ainda hoje, através da sua palavra, através dos sacramentos, o batismo, a Santa Ceia. No Natal nós também celebramos o Cristo que virá outra vez. E quando Ele virá, não virá mais humilde como na primeira vez, mas em poder e glória para nos levar ao lar celestial. Mas enquanto esse dia não chegar, nós devemos continuar nos apegando ao Cristo que continua vindo a nós. E apegar-se verdadeiramente a Jesus é de fato ter contato com a palavra, com os cultos, com o batismo, com a Santa Ceia, porque é nisso, por meio dessas ferramentas, destes meios, que nós criamos a intimidade com Deus, que a nossa fé é nutrida e fortalecida. E isso é ter uma real e concreta experiência com Deus. Se nós assim vivermos, nós estaremos de fato preparados para receber a Cristo de braços abertos quando Ele virá em poder e glória. Amém.